Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que já estão conosco em mais uma manhã, né? Mais uma manhã aí de live, mais uma manhã na presença do Senhor. Amém, gente? Amém. Então, hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Estamos aqui, né, nessa semana. O nosso propósito é orar pelas famílias, tá? Então, nesta semana, começamos na terça, né? Então, hoje é o terceiro dia. Nós estamos aqui para orar pelas famílias, tá? Então, você que precisa de oração aí para você, para a sua família, fique conosco aí nessa manhã, tá bom? Nós vamos ministrar uma palavra, né, sobre a família, vamos orar pelas famílias, tá bom? Então, fique conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Quem porventura não assistiu às lives de terça e quarta, eu te recomendo, né, assistir. Nós trouxemos uma palavra bem interessante sobre a primeira família que existiu na face da terra, né? A família de Adão e Eva e os seus dois primeiros filhos, Caim e Abel, né? A partir da história bíblica desses personagens, nós trouxemos aqui 10 erros que uma família não pode cometer, tá? Então, se você não ouviu, ouça. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém, queridos? Uhum. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Temos alguns irmãos aqui, deixa eu destacar alguns aqui, ó. O Marcos Amaral já nos deu a paz aqui, né? Deixa eu ver quem mais, a Adelaide Gadelha também, né? Já deu bom dia pra gente aqui, a paz. A Zoraia Conceição, Rauri Sesquim, Lília Gonçalves, já colocou aqui uma figurinha de xícara, deve estar tomando café, né? A Angelina Nucci, bom dia, Angelina. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A irmã Maria Lourdes, o Orlando Figueiredo, a Miriam Albano, a Vera Lúcia, enfim. Então, bom dia a todos vocês. Vou passar aqui a palavra para a Simone, ela vai nos dirigir aqui com o louvor. Amém? Amém, glória a Deus. Por mais esta manhã, amém, irmãos? É bom a gente poder estar junto aí. Hoje eu só vou louvar para a gente ganhar tempo e nós vamos passar a palavra aí para o pastor, tá bom? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo
Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, gente? Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Vamos lá, vamos ver quem mais está com a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Olha, a Regina Amaral também entrou. A Beth Gonçalves, né? Também está com a gente. A Tânia Guimarães. A Carla Suzy Pereira. Eu não lembro da Carla, mas seja bem-vinda, Carla. Se pudesse identificar de onde você é. A Maria Bernadette. Às vezes eu coloco o R no lugar errado, né? Também tem sido nossa companheira aqui. A Regina, né? Já falei. Ó, a Josiane Munhoz tá com a gente. Bom dia, Josiane. Bom dia. Também não te conhecemos. Seja bem-vinda, né? Fale aí de onde você é. Maria Aparecida Ferreira também. Olha, também não me lembro. O Miramilton tá com a gente, né? Miramilton é nosso querido amigo, dirigente de uma igreja lá na Bahia. Se não mudou, né, a informação, ele está dirigindo uma igreja do Avivamento Bíblico lá na Bahia, né? A Raurice Esquim, a Regina Amaral está aqui agradecendo, né, que a mãe da amiga dela, da Kátia, nós oramos ontem, né? Diz que ela já melhorou, descartaram o Covid, né? Amém, graças a Deus. Inclusive ontem nós oramos por uma jovem que estava desaparecida, né? A gente recebeu a notícia também de que ela já foi localizada, né? Graças a Deus, né? Então é isso aí, deixa eu ver quem mais está aqui. O Carlão tá dando a paz pra gente aqui, né? A Lilian está falando aqui que infelizmente o primo do marido dela faleceu, né? Vamos orar pela família, né? Para que Deus conforte. A Sandra Rodrigues está com a gente. Sueli dos Santos, a irmã Sueli dos Santos, esposa do pastor Alziro. Ô, bênção, glória a Deus. Fica aí, irmão, não sai daí não. Se o pastor Alziro estiver do seu lado, dá um abraço nele aí, tá bom? A Sônia Culuquian também.
Amém, graças a Deus. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, tá? Vamos voltar para o livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, tá? Então, enquanto vocês vão abrindo aí as Bíblias de vocês, eu vou aqui ajeitando aqui o Instagram, para a gente começar a transmissão também aqui no Instagram, né? Vamos lá. Só um instantinho. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Hoje nós vamos falar, gente, sobre a família de Noé, tá? Então estamos ao vivo também agora no Instagram. Legal. Tiago Santos também já está dando bom dia pra gente aqui. Bom dia, Tiago. Deus abençoe. Gente, vamos ler. Vou pedir para Simone ler aqui. Então nós estamos estudando, nós estamos falando sobre família, né? Nós estamos orando pelas famílias e nós estamos ministrando nessa semana, e provavelmente semana que vem a gente vai continuar, nós estamos falando sobre as famílias que estão relatadas no livro de Gênesis. Temos muito a aprender com essas famílias, né? Então a gente falou, nos 2 últimos dias nós falamos sobre a família de Adão e Eva, né? Caim e Abel. Hoje nós vamos falar sobre a família de Noé, tá? E depois nós temos aí a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, né? Temos várias famílias, olhando para esses textos bíblicos da perspectiva assim da família. O que a gente pode aprender, né? Em termos de família, para vermos erros que nós podemos evitar, acertos que nós podemos imitar, tá certo? Então, é isso. Vamos lá. Hoje nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 6. Eu vou pedir para Simone ler, só para dar o contexto aqui, Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 8, tá? Gênesis 6, do 5 ao 8, se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe conosco aí, tá bom? Então vamos lá, pode ler. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Amém. Então, veja aí, né? Você conhece essa passagem. É a passagem aqui que vai começar a falar sobre o dilúvio, né? O dilúvio que aconteceu na face da terra. E por que veio o dilúvio, né? O texto diz que o dilúvio veio porque o Senhor tinha visto que a maldade do homem havia se multiplicado, né? Como a Simone leu aí, tá? E o Senhor, então, ele decidiu, nesse momento aqui da história, tá? É interessante a gente entender que esse texto aqui, ele tá logo no comecinho da Bíblia, né? Mas já haviam se passado muitos séculos já da criação do homem, tá? O dilúvio deve ter ocorrido aí aproximadamente, tá, gente? Estou falando em linhas gerais, tá? Aproximadamente quase 2000 anos depois da criação de Adão, né? É que para nós aqui aparece logo no comecinho da Bíblia, dá a impressão que foi logo em seguida, mas não, né? Passaram-se muitos anos, muitos séculos até, depois da criação de Adão e Eva, né? E então, nesses séculos que se seguiram a criação da humanidade, o homem foi então, até pelo pecado, né, que entrou no mundo ali, a gente viu Gênesis 3, a maldade se multiplicou, né? O desígnio do coração do homem era continuamente mal, então o Senhor decidiu que destruiria aquela geração através de um dilúvio, né? De uma inundação que então inundou o mundo naquela época e de fato tudo recomeçou, né, a partir da família de Noé, tá? Bom, mas é interessante a gente notar aqui que a Bíblia diz então que diante daquele quadro triste, né? Diante daquele quadro triste, Noé
porém, achou graça diante do Senhor. Tá? Então Noé, ele achou graça diante do Senhor. Então Noé pra gente aqui, gente, ele vai ser um exemplo. Hoje nós vamos ver aqui, na vida de Noé, nós vamos tentar falar aqui de seis lições, que nós podemos tirar da vida de Noé, tá? As 5 primeiras são lições positivas, tá? E a última é uma lição negativa, tá? Então, as 6 primeiras que nós vamos falar aqui é o que nós precisamos imitar. E a última é o que nós não podemos imitar, tá? Na vida de Noé. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui o versículo 9 agora, tá? Então, desse versículo 9 aqui, a gente já vai tirar 2 lições para nós. Então, a Simone vai ler aqui, minha assessora aqui para a leitura bíblica. Ela vai ler aqui Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vamos prestar bem atenção aqui. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, olha aí. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, tá? Então, diante daquela sociedade corrompida daqueles tempos, né? Diante daquela sociedade em que a maldade do homem tinha se multiplicado, em que o desígnio do coração dos homens, das mulheres, era continuamente mal, né? Naquela geração, né? Entre os seus contemporâneos, Noé, diz o texto aqui, Noé era um homem justo e íntegro, gente. Então, a primeira lição que a gente vai tirar aqui para nós, nessa manhã, é a seguinte, né? Que nós devemos ser exemplos de justiça e integridade para os nossos filhos e familiares. Já que a gente está falando no contexto da família, né? Então, a semelhança de Noé aqui, nós devemos ser exemplos. Gente, exemplo do quê? De justiça e de integridade, né? Para os nossos filhos e para os nossos familiares, tá? Então, veja, e é interessante a gente notar aqui, né, irmãos, que há uma correlação entre os dias de Noé e os nossos dias. Há uma correlação porque o próprio Jesus diz, o próprio Senhor Jesus diz, que assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Porque ali os homens estavam em pecado, estavam desapercebidos e veio o dilúvio. E da mesma forma, hoje a gente percebe que a sociedade também está corrompida, né? Está muito semelhante aqui, acredito, né? A maldade tem se multiplicado, né? A falta de piedade tem se multiplicado, né? Os homens não suportam ouvir as coisas referentes a Deus, referentes à palavra de Deus, questionam, né? Enfim, né? Confrontam as coisas espirituais, né? Se rebelam, são rebeldes, tá? O desígnio do coração humano está realmente mal. Então, é uma situação bem semelhante, né? E a pergunta é, será que nós, hoje, nessa geração corrompida, nós podemos ser identificados como Noé? Como pessoas justas e íntegras entre os nossos contemporâneos, né? Como diz aqui. Então veja, gente, Noé, ele foi um exemplo, né? De justiça e de integridade, não só para os seus contemporâneos, mas principalmente para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele, né? E essa é a pergunta, né? Você tem sido um exemplo de justiça? Você tem sido uma pessoa justa? É verdade que nós não somos salvos pelas nossas próprias justiças, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus.
Mas isso não quer dizer que nós não devamos buscar viver uma vida justa, né, gente? Então nós temos sido justos nos nossos relacionamentos familiares, né? Nos nossos relacionamentos profissionais, temos sido justos no nosso trabalho, né? Na nossa vida profissional, temos sido justos, né? Enfim, nas nossas relações para com as autoridades constituídas, né? Essa é uma pergunta. Será que os nossos filhos, a nossa família tem olhado para nós como uma pessoa justa? Só que a Bíblia diz que Noé não era apenas justo, ele era íntegro. Íntegro, gente. Essa palavra aqui é uma palavra também fantástica, né? Integridade. O que é integridade? Integridade quer dizer inteireza, né? Integridade quer dizer algo completo, íntegro, completo, que não é dividido, né? Então, Noé, ele era um homem íntegro. Vamos dizer assim, ele era um homem de coração íntegro. Ele não era um homem de coração dividido. Ele era um homem de coração íntegro. Né? E aí eu pergunto, né, Simone? Pergunto, será que nós temos sido pessoas íntegras na nossa geração? Né? Será que nós temos servido a Deus com integridade de coração, com o nosso coração inteiro e não dividido? Porque o que a gente vê muitas vezes, né, até em nós mesmos, a gente tem que vigiar muito, é que às vezes a gente até quer servir a Deus, né, gente? Mas a gente não se entrega totalmente a Deus, não é verdade? Sim. Às vezes a gente serve a Deus, irmão, de coração dividido, sabe? A gente não se rende totalmente, a gente não se entrega totalmente. A gente ainda conserva, né, certos pecados de estimação, né? A gente conserva certos hábitos, certas condutas que denotam um coração dividido, né? A gente muitas vezes quer Deus, mas a gente também quer, né, aquilo que a gente falou esses dias, a gente quer dar ocasião aos desejos da carne, dos olhos, né? A soberba da vida, como diz lá. Então veja, o que diferenciava Noé da sua geração, dos seus contemporâneos? Que ele era um homem justo e íntegro, inteiro, de coração inteiro, né? Ele servia a Deus com integridade, ok? Então, essa é a primeira lição aqui. Mas aí no texto, Simone, olha aí, o texto que você leu, o mesmo versículo, né? Gênesis 6, versículo 9. O que diz aí a última frase do versículo 9? O que diz aí? Noé andava com Deus. Né? Noé andava com Deus. Olha aí, gente, que beleza, né? Você anda com Deus? Você tem andado com Deus, gente? Porque aqui é a segunda lição para nós. Devemos ser exemplos de espiritualidade para os nossos filhos e familiares, né? Noé, ele era um exemplo de espiritualidade para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele. Ele era um exemplo de espiritualidade. Por quê? Porque ele andava com Deus, gente, né? Certamente os filhos dele percebiam que Noé era um homem que andava com Deus. O fato é que todos eles entraram na arca, poderiam não ter entrado, né? Porque eles conheciam o pai, né? A gente falou da justiça, da integridade, e pelo fato dele andar com Deus. Tem muitos cristãos que os filhos não seguem, né? Assim, infelizmente não seguem o pai. Então eu vejo aqui que assim, ele era um homem que dava exemplo, né? Testemunho, porque os próprios filhos, todos eles entraram. Ele não obrigou a entrar na arca, eles entraram, né? Eu achei interessante isso. Todos eles entraram na arca. Poderia 2 ter entrado e 2 não. Mas todos eles entraram, né? A gente até vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Isso que a Simone acabou de falar aqui, que é muito interessante, muito relevante. A gente vai falar sobre isso já também.
Mas é isso, Noé andava com Deus, então ele era um exemplo, né, de espiritualidade, né, para os seus filhos, para a sua família, né, gente? E aí também fica essa pergunta para nós, será que nós temos sido esses exemplos, né, de espiritualidade? Será que os nossos filhos, falando para os pais agora, será que os nossos filhos olham para nós e dizem assim, não, meu pai é um homem que anda com Deus. Eu posso testemunhar disso. Meu pai é um homem que anda com Deus. Minha mãe é uma mulher que anda com Deus. Né? Porque, como tem aquela história, né, que a gente conta, que é uma ilustração, né? Não é uma história que aconteceu de verdade. É uma parábola, uma ilustração, né, que alguém criou para exemplificar isso, né? Que diz lá de um filho, lá de um obreiro da igreja, né? Que um dia ele pediu para o pai dele, pai, a gente não poderia morar na igreja? Né? Aí o pai dele falou, mas por que, filho, morar na igreja? Ah, porque na igreja você é outra pessoa, pai, né? Em casa você é um... Que dureza, hein? Você é um... Desculpa a expressão, que você é um demônio, mas na igreja você é um santo, né? Anjo. Um anjo, né? Então veja, gente, você sabe que, como a gente fala, né? É no contexto do lar que a gente se revela, né? Quando a gente está assim na igreja, quando a gente está assim em público, nós muitas vezes não somos quem nós realmente somos quando a gente está dentro de casa. Né? Na intimidade do lar ali, nós somos verdadeiramente quem nós somos, né? Ali as máscaras caem, né? Eu lembro do seu Marco Coelho falando de uma pregação, não sei se era a sua família, que ele falava, né, que a família estava se preparando para ir para a escola dominical de manhã. Aí o marido gritando, xingando, falando e brigando com a esposa, aí brigando com os filhos e tal. Aí quando chegava na porta da igreja, chegamos na igreja. Oh, glória! Todo mundo aí assume aí, né? Assume a postura aí. Oh, glória! Aí transformava, Bota a Bíblia debaixo do braço, assim, faz aquela aparência de santidade. Ó, chegamos na igreja agora, hein? Entendeu? Então é isso, né, gente? Então, aquela história, né? Uma pessoa pode enganar muita gente, mas não engana os filhos não, viu? E nem o cônjuge, né? Não engana também. Então, a questão é, você anda com Deus? Seus filhos são testemunhas de que você anda com Deus? Né? Seu cônjuge é testemunha de que você anda com Deus? Acho que a gente está falhando nisso aí, né, gente? A gente precisa andar mais com Deus, né? É o que a gente fala, né? Não é o muito falar, mas o exemplo, né? É um exemplo, porque a gente pode enganar as pessoas aí fora, né? Como fala da Bíblia, a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, mas na verdade é dentro mesmo de casa que você mostra quem você é, né? Os filhos, eles estão não olhando para aquilo que somente você fala, mas pela forma como você vive, né? Estão observando, né? Então é isso aí. A segunda lição é essa, né? Nós devemos ser exemplos de espiritualidade para os nossos filhos e familiares, tá? Muito bem, agora vamos lá. Agora nós vamos ler mais alguns versículos para a gente contextualizar aqui, tá? Eu vou pedir para a Simone ler aí no capítulo 6, o versículo 13, tá? O versículo 13 e só a primeira frase do 14. Lê aí pra gente. 13 e 14. Vou ler aqui. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Até aí. Então, Deus falou para Noé que tinha resolvido, né, dar cabo, né, enfim, tirar a vida, né, de toda a carne, tá? Porque a terra está cheia de violência, diz aqui, né? Então, aí, diante disso, eu só li a primeira frase aqui. Deus mandou Noé construir uma arca, né?
a chamada Arca de Noé, né, que a gente conhece. E aí aqui, gente, a gente não vai ler todos os detalhes, mas depois, se você quiser ler, no capítulo 6, então, vai narrando aí, né, os detalhes, porque Deus dá para Noé os detalhes, né, as medidas da arca, qual a largura, qual o comprimento, qual a altura, enfim, todos os detalhes de como Noé deveria construir a arca, Deus foi dando para Noé. Para né? quem não sabe, a arca demorou 120 anos para ser construída, né? Você vê a questão do tempo, né? Deus deu até assim foi um tempo, né? Que Noé foi até pregador do evangelho nesse tempo, né? 120 anos pregando o evangelho e construindo aquela arca, né? Demorou bastante. Se não me engano, é o apóstolo Pedro que fala, né? Que Noé foi pregador de justiça, né? Muito bem. E aí vamos ler agora o verso 19 também. Verso 19 do capítulo 6. De tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Isso. Então Deus falou, né, para Noé construir a arca, deu as medidas, tudo certinho, e disse que Noé deveria levar, né, aqui está escrito aqui, devia levar 2 de cada espécie, macho e fêmea, né, para entrar na arca, para os conservares vivos contigo, tá? E aí, diante de todas essas orientações que Deus deu para Noé, agora nós vamos ler então o versículo 22, Simone. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Olha aí, assim fez Noé, consoante, né, conforme a tudo o que Deus lhe ordenara, tá? E agora no capítulo 7, versículo 5 também. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Aí, repete, né? Então, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenar. Então, o que a gente aprende aqui, gente? A terceira lição aqui é a seguinte: nós devemos ser exemplo de obediência ao Senhor, né? Para os nossos filhos e familiares. A gente está falando de família. Então, nós devemos ser exemplo de obediência, né? Mais uma vez, mais uma pergunta. Sua família tem visto em você uma pessoa obediente a Deus? Ou tem visto em você uma pessoa resistente? Rebelde à vontade de Deus, né? Então nós temos que pensar nisso aí, né, gente? Temos sido obedientes? Temos obedecido à voz de Deus naquilo que Ele nos tem pedido para fazer? Porque Noé obedeceu, né? Noé obedeceu. Ele construiu aquela arca, né? Detalhe por detalhe. Demorou muito tempo, demandou muito trabalho. As pessoas chamavam ele de louco, né? Exatamente. Depois ele conduziu os animais para dentro da arca, né? Eu acredito até que certamente Deus o ajudou em todos os aspectos, né? Mas ainda com a ajuda de Deus ele teve trabalho, ele teve que fazer todo esse processo. Foi um processo trabalhoso, mas ele obedeceu. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor ordenou para ele, né? Então veja, irmãos, às vezes, né, eu e a Simone, às vezes a gente até comenta isso aqui, né? Às vezes a gente quer obedecer só aquilo que nos agrada, né, das ordens de Deus, né? Às vezes Deus dá umas missões para nós que são muito boas, né? São muito agradáveis, né? Mas Ele também nos dá outras missões que são muito difíceis, que a gente tem que vencer o nosso orgulho, que a gente tem que vencer o nosso egoísmo, né? Que a gente tem que vencer outras áreas negativas da nossa vida, né? E aí, às vezes, nessas questões, a gente não quer obedecer, né? A gente quer pular, né? A gente quer pular, né? Então, fora. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo aqui, né? Tem certas coisas que são muito gostosas de fazer, né? São prazerosas de fazer, né? Por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo. Deus me chamou para ensinar a palavra de Deus, né? Deus me deu esse dom de como a Bíblia diz, o dom de mestre, né? O dom de ensino, de ensinar a palavra de Deus. Então eu gosto muito de fazer isso, eu tenho prazer de fazer isso, né? Quando eu estou aqui fazendo uma live, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, quando eu estou gravando um curso,
para colocar nas redes sociais. Isso me dá até assim, um prazer, uma realização. Agora, tem outras coisas que Deus pede para eu fazer, gente, que não é brincadeira, não é fácil, né? Não vou falar o que é, esse exemplo eu não vou dar, tá? Mas tem algumas coisas que são muito difíceis, mas a gente tem que obedecer. Se é Deus, se você sabe que é Deus que está te dando aquela missão, é Deus que está te dando aquela incumbência, então você deve obedecer. Né? E deve ser um exemplo de obediência, né, gente? Porque é aquela história, né? O exemplo fala mais do que as palavras, né? Então, Noé obedeceu. Devemos ser exemplos de obediência também, né? Obediência ao nosso Deus. E exemplo de obediência para quem? Para os nossos filhos e familiares, tá? Você vê no texto que, assim, não relata. Alguns textos até no Antigo Testamento, nas histórias dos personagens, a gente vê um ou outro, né? Questionando, né? Mas manda outro. Mas na vida de Noé você não vê ele questionando. E era uma baita de uma responsabilidade e de uma missão, né? Mas você não vê em tempo nenhum ele questionando. Se bem que assim, de Deus, né? no caso de outros personagens, como a Simone está falando aqui, né? Alguns, né? Eles questionaram de uma certa forma, vamos dizer assim, mas eles obedeceram depois, né? Sim, que também é importante, porque né? Porque às vezes a gente questiona também, né? Questiona sim nesse sentido, a gente reluta, vamos dizer assim. Acho que talvez essa palavra se encaixe melhor. A gente reluta em obedecer, né? Então, a Simone está falando aqui, a gente pode lembrar, né, de Moisés, a gente pode lembrar de Gideão, a gente pode lembrar de Isaías, de Jeremias, né? Todos eles, quando Deus chamou eles para uma missão, eles relutaram, né? Mas eles obedeceram, né? Então, ainda que a gente relute um pouco, gente, o importante é obedecer, né? Obedeça, tá bom? E seja um exemplo de obediência para sua família, que esse é o ponto aqui, a gente está falando sobre família. Então seja um exemplo de obediência para a sua família, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos para o capítulo 7, tá? Capítulo 7 de Gênesis, versículo 7 também. 7. O que diz aí? Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, olha aí. Né? Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Mas ele entrou sozinho? Não. O que diz o texto? Ele, os filhos com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Né? Ou seja, Noé entrou na arca com toda a sua família. Ele entrou na arca com a esposa, com os 3 filhos e com as 3 noras. Né? A partir dessa família que Deus iria refazer aí, vamos dizer assim, né, toda a descendência da humanidade, né, a partir dessa família de Noé, tá certo? Então veja, gente, o que isso nos ensina? Qual a lição que nós aprendemos aqui, né? Que nós devemos levar nossa família conosco a entrar na arca da salvação, né? A arca aqui representando a salvação, né? A arca aqui ela representa a salvação em Cristo Jesus. Então você não pode entrar na arca da salvação sozinho. Você não pode entrar, né, no céu sozinho. Você não pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus sozinho. Você precisa levar a sua família junto com você para dentro da arca, né, gente? Então isso aqui tem a ver o quê? Com uma insistência, né? Só que aqui uma insistência com sabedoria, né, gente? A gente precisa ser muito sábio, tá certo? Então, por exemplo, você é uma mulher, o seu marido não serve a Deus, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então você deve lutar nesse sentido, né? Você não deve se conformar, sabe? Nós não devemos nos conformar
que o nosso cônjuge ainda não é salvo, que os nossos filhos ainda não são salvos, né? Nós não devemos nos conformar com isso, né? Até eu estou me lembrando aqui, não sei se ela, acho que ela não está aí, talvez assista depois, da irmã, não, está aqui, ó, Maria Pinto, né? Irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, acho que é ela que está aqui. Ela até me mandou uma mensagem ontem. Quando eu estive lá em Cabo Verde, eu fui almoçar lá na casa da irmã Maria Pinto, né? A gente não se conhecia ainda, mas eu lembro que eu conheci o esposo dela, conheci a família lá, e na época o esposo dela ainda não era evangélico, ainda não era cristão, né? Até lembro que o pastor que me recebeu lá, o pastor Elton, que é um pastor brasileiro que está lá em Cabo Verde, ele é muito carismático, né? Então ele tinha muita amizade ali com o marido da irmã Maria Pinto e falava de futebol, né? E tal, e, enfim, mas fazia aquele relacionamento ali e tal, enfim. Então a irmã estava testemunhando para mim esses dias que o marido dela se converteu, ó que bênção, né? Amém. O marido dela hoje está servindo ao Senhor, né? Mas ontem, por exemplo, ela me mandou uma mensagem pedindo oração pela família, já até anotei aqui, né? Que ela tem 2 filhos já moços, um filho e uma filha que estão até morando em Portugal, mas que estão afastados, né? Dos caminhos do Senhor, né? Então, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que a irmã, ela está pedindo oração. Você vê, ela lutou, por assim dizer, pela salvação, pela conversão do marido. Agora ela está orando, ela está lutando pela conversão dos filhos. Ela escreveu aqui, estou sim, tá vendo? Lembrei do exemplo dela, estou falando. Então veja, irmãos, é isso, né? O seu marido ainda não é convertido? Não se conforme. A sua esposa, né? Tem casos também, né? Geralmente a esposa é convertida e o marido não é. Mas tem casos, a gente já conheceu casos que o marido é convertido e a esposa não é, né? Os filhos. Então, veja, claro, você precisa ter sabedoria, né, para conduzir a sua família para dentro da arca da salvação, né? Você precisa ter estratégia de Deus e principalmente, gente, você precisa orar muito, ore pelo seu cônjuge que não é salvo. Ore pela sua família, né, pelos seus filhos, enfim, pelos seus pais, pelas pessoas da sua família, pelos seus irmãos, né, porque a gente tem que ter muita sabedoria na abordagem, né, porque se a gente não souber abordar, a gente afasta, hein? Principalmente filho adolescente, né, ou mesmo cônjuge que não é crente, se a gente não tiver muita sabedoria, a gente termina afastando a pessoa do evangelho ao invés de aproximar. Então você tem que ter primeiro muita sabedoria, né? E orar muito, pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus pela salvação da sua família. Não se conforme, né? Enquanto você não colocar dentro da arca da salvação o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, tá? Mas com muita sabedoria, repito, porque são inúmeros os casos de pessoas que querem impor ali a sua fé e aí não vai. Aí afasta. Ao invés de você trazer, você afasta a pessoa, tá bom? É interessante também, né, que assim, não sei, vocês têm filhos pequenos, netos. O próprio Deus no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, diz que a gente tinha que sentar, inculcar a palavra de Deus no coração, né, dos nossos filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar, né? Então, é assim, na infância, né, que a gente inculca, né, a palavra de Deus no coração das crianças, porque depois, quando eles se tornam jovens e adultos, adolescentes, eles, mesmo que eles passem por momentos difíceis, mas eles têm a semente plantada no coração, né? Então, a importância é na infância, é você inculcar a palavra de Deus com sabedoria, né? A gente tem um adolescente aqui em casa, gente, e assim, é filho de pastores, ele é um menino abençoado, maravilhoso, mas fase difícil. Fasezinha difícil que é a adolescência. Então a gente tá sempre em cima, tá sempre falando, né? A gente tem buscado sabedoria de Deus assim para ele se ligar mais nas coisas espirituais.
mas é uma fase que eles estão, né, no auge, eles querem ter amizade, eles querem jogar, então eles ficam muito divididos. Mas a semente está plantada no coração dele, porque desde a infância a gente ministra a palavra, a gente leva na igreja, a gente ensina, né? A palavra foi semeada no coração. Então o temor de Deus fica, mas é importante a gente inculcar quando é criança, inculcar a palavra de Deus no coração deles, porque é o período em que eles mais estão abertos para receber, né? Com a certeza. Palavra de Deus. Tem que começar desde cedo, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos para a quinta lição. Temos mais duas aqui, vamos ser rápidos aqui. Agora nós vamos para Gênesis, Gênesis, capítulo 8, tá? Bom, aqui eu vou fazer um resumo rápido aqui. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar aqui. Então, bom, aí depois o capítulo 7 de Gênesis vai relatar sobre o dilúvio, né? Então acontece de fato o dilúvio, tá? E aí o Senhor, então, depois que... Isso foi um período longo, né? De chuvas, depois até as águas baixarem e tal. Aí depois Noé sai da arca, né? Com a sua família. Deus fala para ele, agora você pode sair da arca, ele sai da arca, e aí então, quando ele saiu da arca, o que aconteceu? A Simone vai ler, capítulo 8, versículo 20, vamos ler aqui. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando dos animais limpos e as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Isso, então aqui diz, né, que Noé fez o quê? Ele levantou um altar ao Senhor. Né? E aí ele ofereceu holocaustos sobre esse altar que ele levantou. Né? Ele construiu um altar e ofereceu holocausto nesse altar. Então aqui, gente, a lição é a seguinte, é a quinta. Devemos ser exemplos de adoração, né? E de vida totalmente consagrada a Deus para os nossos filhos e familiares. Tá? Então, por quê? Ele construiu um altar para quê? Para adorar, né? Noé construiu um altar para quê? Para adorar a Deus. E ele ofereceu um holocausto. O que é um holocausto? Um holocausto é uma oferta totalmente queimada, né? Havia vários tipos de ofertas no Antigo Testamento, mas o holocausto era a oferta, ali geralmente um animalzinho, ele era oferecido em oferta e ele era totalmente queimado. Isso tem um símbolo, tem um significado. Quer dizer que o ofertante, quando ele oferecia um holocausto, que era uma oferta totalmente queimada, 100% queimada, o significado é que o ofertante estava querendo dizer que ele oferecia a vida dele a Deus, totalmente. Ele consagrava, né, a vida dele em holocausto, ele consagrava a vida dele 100% a Deus, integralmente a Deus. Porque a oferta de holocausto ela era 100% queimada, né? Então, é isso, né? É um exemplo para nós aqui, né? Uma figura para nós aqui. Então, nós temos que ser exemplos de adoração. Aí fica a pergunta, né? Eu estou lançando várias perguntas hoje. Nós temos sido exemplos de adoração para os nossos filhos e familiares? Eles têm nos visto adorar a Deus mesmo nas circunstâncias difíceis? Eles têm nos visto adorar a Deus mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria? Ou eles têm nos visto murmurar, reclamar e resmungar, né? E outra coisa, nós temos sido exemplo de uma vida consagrada a Deus? Nós temos oferecido a nossa vida em holocausto a Deus, quer dizer, uma vida totalmente consagrada, totalmente, né, dedicada, totalmente santificada para Deus? É uma pergunta para a gente pensar, tá? E para finalizar, nós vamos agora ler no capítulo 9 de Gênesis, tá? A última lição aqui. Então aí depois que eles saem da arca, Deus também faz uma aliança com Noé, né? Aquela aliança de que ele jamais destruiria o mundo, né? Novamente com água.
E o sinal da aliança é o arco, né? O que a gente chama de arco-íris, que foi colocado nas nuvens, né? Que às vezes a gente vê depois de uma chuva, né? Aparece o arco-íris nas nuvens. E é tão bonito, né? Aquele arco-íris. Esses dias a gente viu, uns meses atrás, a gente estava indo para a igreja, né? Finalzinho da tarde, e tinha chovido, aí apareceu aquele arco assim, né? Então a gente lembra que é o sinal da aliança. O arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez, de que ele não destruiria novamente o mundo com água, né? Bom, depois dessa aliança, aí acontece o quê? Acontece o que a Simone vai ler aqui pra gente, Gênesis 9, versículo 20 em diante, tá? Então aqui agora é um exemplo negativo, tá? Que a gente não deve imitar na família de Noé. Vamos lá. Até 29? Não, é o 20 ao 25, mas vamos lendo aos poucos. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Vamos parar aqui. Então, o Noé, aqui ele diz que ele plantou uma vinha e ele bebeu vinho, e aí ele embriagou-se, e ele, né, naquele momento de embriaguez, ele ficou nu. Ele se colocou nu dentro da sua tenda, né? Então, gente, aqui eu estava até lendo hoje de manhã um comentário bíblico, né, que fala sobre a questão dos males da embriaguez, né? Aqui é o primeiro relato na Bíblia de problemas, né, de problemas que surgem por causa da embriaguez, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar para não entrar na nossa família, né? Essa coisa de vício com álcool, tá? Se você tem isso, né? Uma pessoa viciada, uma pessoa que depende, um dependente químico ligado ao álcool, é um negócio terrível, né? Porque toda a família se torna uma espécie de codependência, né? Termina interferindo na vida de todos os membros da família. Quem já viveu isso sabe que é uma coisa terrível, né? Então, lute muito, né? Não permita, gente, que você, seu cônjuge, seus filhos, né? Nem um golezinho, sabe? Só um golinho, né? Só um golinho, né? É perigoso, viu, gente? De um gole vem o segundo, vem o terceiro, e aí a embriaguez causa muito estrago. E aqui Noé, infelizmente, ele ficou embriagado aqui. Aí naquela coisa de ficar embriagado, né? A pessoa perde a noção. As faculdades, né? Aí ele ficou nu ali dentro da tenda dele, e aí o verso 22 diz o quê? Eu vou ler aqui, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. O verso 22 diz: Cã, um dos filhos de Noé, né? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Eu estava lendo um comentário hoje, agora de manhã, que diz que no original aqui dá a impressão de que ele contemplou a nudez do pai com satisfação, sabe? Então aqui o texto não deixa muito claro para a gente, né? O contexto, melhor dizendo, não dá muitos detalhes, né? Mas um comentarista que eu li hoje, o Charles Heery, da Bíblia Anotada, se alguém tiver pode conferir depois, ele escreve que no original aqui dá a impressão de que ele viu a nudez do pai com satisfação, né? E provavelmente, o texto não deixa isso claro, mas provavelmente o filho Canaã também estava junto ou participou desse processo aqui, né? Bom, aí o Cã, ele fala para os dois irmãos dele, para o Sem e para o Jafé, sobre a nudez do pai. Aí o verso 23 diz: Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem, né? Então, a impressão que dá, gente, eu li um outro comentário, né, que o Cã, exatamente, ele não teve respeito, ele tratou aquilo assim, como uma galhofa, sabe? Com uma certa zombaria, né? Ao passo que os dois irmãos, o Sem e o Jafé, tiveram muito respeito. Quando eles foram cobrir a nudez do pai, eles pegaram uma capa e eles colocaram assim nos ombros, mas eles foram andando de costas para não ver a nudez do pai, né? Então eles procuraram ter ali um respeito que
que, ao que parece no texto, faltou ao Cã e até mesmo, aparentemente, ao filho de Cã chamado Canaã, né? E aí então, verso 24 diz: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse. Então Noé ficou sabendo do que aconteceu, e aí ele disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E continua aqui o texto, eu vou parar aqui, mas Noé amaldiçoa, né, a descendência de Cã na pessoa de um dos filhos dele, o Canaã, né? E depois, de fato, essa profecia vai se cumprir, porque os descendentes de Sem, os hebreus, os judeus, eles são descendentes de Sem, eles conquistam a terra prometida e eles desalojam justamente os cananeus, que são filhos de Canaã, né? Tanto que fala lá terra de Canaã, né? Bom, mas esses detalhes à parte, eu quero deixar aqui a última lição para nós, que é a seguinte, a partir desse texto aqui, né? Que nós devemos vigiar, gente. Devemos vigiar, não é? Para quê? Para não perder a decência e a honra, expondo a nós mesmos e aos nossos filhos e familiares ao pecado e às suas consequências, né? Eu achei interessante, eu li um comentarista que ele fala isso aqui, que se perdeu aqui nesse acontecimento aqui, se perdeu a decência e a honra, né? Então a gente tem que ficar vigilante, gente, para nós não perdermos a decência e a honra, porque olha, não é difícil não, viu? A gente tem que vigiar. Mas é muito triste, né, quando acontece isso numa família, se perde a decência, se perde a honra. E aí a pessoa expõe a si mesma e expõe aos filhos, aos familiares, ao pecado. Porque o primeiro pecado aqui já foi a embriaguez, vamos dizer assim, né? Aí daí ele Noé já ficou nu. Aí abriu a ocasião para o filho e para o neto, provavelmente o neto estivesse envolvido, né? Ver a nudez dele com satisfação, zombar, né? E aí abriu lugar para essa maldição também. Então, é isso, né? A gente tem que ficar atento, vigiar, para não perder a decência, para não perder a honra, né, no contexto da família, porque aí a gente se expõe a nós mesmos, a gente expõe os nossos filhos, né? Expõe o quê? Ao pecado e expõe as consequências do pecado, porque aqui teve consequências, tá certo? Então, é isso, tá bom, gente? Vamos observar aqui, tá? Então, repassando aqui, a gente não vai nem cantar hoje, porque senão vai ficar muito tarde, tá? Mas, então, vamos lá. Repassando aqui, ó. Quem chegou atrasado, depois assista desde o começo, viu, irmãos? Tô vendo que os irmãos chegam depois que o culto começa, né? Estão com frio, e perde a bênção, né? Perde a bênção desde o começo. Esteja conosco amanhã a partir das 8, tá bom? Então, olha, devemos ser exemplos de justiça e integridade, de espiritualidade, de obediência, né? Tudo isso exemplos para os nossos familiares, para os nossos filhos, né? Devemos levar a nossa família conosco para entrar na arca da salvação, né? Devemos ser exemplo também de adoração e de vida totalmente consagrada e vigiar para não perder a decência e a honra, tá? Como a gente falou aqui, amém? Então nós vamos orar nesta manhã. Vou pedir para a Simone fazer a oração aqui. Então esse também é um momento muito importante da nossa live, que é a oração, tá? Nós vamos orar, temos alguns pedidos de oração aqui. Temos uma irmã que está com a gente aí, eu já vi que ela está com a gente aí, ela chama-se Isa Rodrigues, e ela também é lá de Cabo Verde, é amiga lá da irmã Maria Pinto, provavelmente. Né? Ela está pedindo oração pela Lilian Patrícia, que é filha, tá? A irmã Maria Pinto está pedindo oração pelo Júnior, pela Joyce, né? Que estão afastados, e pela filha caçula, que ela não falou o nome, mas que está, né, muito ligada nas coisas eletrônicas aí, coisa de
de juniores e adolescentes, né? A gente conhece. Vamos orar também pelo Luiz, né? O nosso irmão Luiz, alguns irmãos talvez conheçam, o Luiz que congregou com a gente aqui no Cambuci e também congregou um tempinho com a gente lá no Tucuruvi, né? Ele está internado, ele está na UTI, tá numa situação ali que a gente precisa de orar muito por ele, tá? Também vamos orar pelo Adelmo. O Adelmo é o irmão da Adriana, sabe, né? Sim. O Adelminho, que ele está tendo muitas convulsões, ele é um rapaz que tem alguns problemas de saúde, né? Então nós vamos orar, tá bom? E tá aqui, ó, a irmã Regina está pedindo oração para a família da filha dela, né? A Valéria está pedindo oração pelo um primo que vai fazer uma Isso, a Valéria cirurgia no está intestino. pedindo oração também. Enfim, irmãos, nós vamos aqui, né? O que a gente não conseguir lembrar aqui, citando na oração, Deus já está ouvindo você na hora que você escreveu aí, você pode ter certeza que Deus já está ouvindo a sua oração. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, por esse tempo de meditação na tua palavra, de aprendizado. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado pelas manhãs, Senhor, de estarmos juntos aqui com os nossos irmãos nessas lives, e nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso e tão importante para nós crescermos na palavra do Senhor. Nós queremos também apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração. Quero orar pela Lilian, ó Senhor, filha da Isa Rodrigues, pedir que o Senhor alcance sua vida. Tu sabes das necessidades, tu sabes o que ela precisa. Deus, em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, nós oramos, meu Deus, e a tua palavra diz que quando nós estamos em concordância, a oração do justo pode em seus efeitos, e nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que está trabalhando em nosso favor. Visita, Senhor, o Júnior, a Joyce e a filha caçula da nossa irmã Maria Pinto. Deus, o Senhor sabe o quão é difícil, Pai, quando nós temos os nossos filhos, ó Deus querido, afastados do Evangelho. Deus, é difícil, Pai, porque, ó Deus, eles são nossa família. E nós oramos, meu Deus, para que o Senhor esteja, Senhor, alcançando esses corações. Eu creio que com certeza a palavra já foi semeada, Senhor, nos seus corações. Ó Deus, existe um tempo, ó Pai, em que as pessoas às vezes se afastam, mas o Senhor é aquele que tem o controle da nossa vida nas tuas mãos, e nós cremos que os propósitos do Senhor jamais serão frustrados. Trabalha na vida desses jovens e adolescentes, meu Deus. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus, oramos pela vida do Luiz, que está na UTI. O Luiz tem tido um processo, Senhor, difícil, com questões de enfermidades. Deus, o Senhor sabe que ele tem problemas no rim e tem feito, Senhor, muitas vezes hemodiálise, já fez cirurgia. Senhor, visita o teu filho ali, Senhor, naquele leito de hospital. Dá vitória mais uma vez. O Senhor tem sido tão fiel na vida dele durante todos esses anos que nós o conhecemos. E eu creio que o Senhor não vai deixar ele agora. O Senhor está, Senhor, trabalhando e no controle de todas as coisas. Por isso apresentamos a vida dele nesta manhã diante do Senhor. Apresentamos a vida do Adelmo, Senhor, que tem tido convulsões, irmão da Adriana. Deus, é uma situação difícil. Deus, e nós oramos para que o Senhor possa trazer equilíbrio físico, Senhor, sobre a vida do Adelminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dele, Senhor. Traz, Senhor, querido, a libertação dessas convulsões. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, porque o Senhor tem todo o poder. Às vezes nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos que o Espírito ora e intercede por nós diante do Senhor, com gemidos inexprimíveis, como declara a tua palavra. E assim nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Oramos, Pai, pela família, ó Deus, pela vida, Senhor, do primo, Senhor, da Valéria, que está entrando numa cirurgia, que o Senhor possa estar usando a vida dos médicos, que o Senhor possa fazer que essa cirurgia seja bem sucedida, em nome de Jesus. Abençoa que realmente ela possa testemunhar da bênção do Senhor diante dessa situação, para a glória do teu nome, Pai. E assim nós oramos, meu Deus, por todas essas pessoas, pelos pedidos de oração. Existem aí muitos irmãos
que estão pedindo oração, nossos irmãos que estão aqui conosco também pedem orações, Pai, por cada problema e situação, e nós oramos, Pai, oramos pela família, oramos por esse tempo, ó Deus, que nós temos falado sobre família, sobre relacionamentos familiares. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa os cônjuges, abençoa o relacionamento familiar, abençoa, Pai, todas as áreas, Pai, que estão incutidas na família, como relacionamentos e vida financeira, e vida sentimental, vida emocional. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa estar abençoando cada família. Nós oramos nesta manhã em concordância, e assim nós cremos que o Senhor está nos ouvindo, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos, graças a Deus, né? Então é isso aí, olha, fica a dica aí também, né? Como a gente está falando essa semana, orando pelas famílias, né? Falando, pegando aqui alguns exemplos de algumas famílias da Bíblia para a gente aprender. Então, temos também o curso, né? Edificando Famílias Saudáveis, tá? Que está lá no canal do YouTube, canal do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Entra lá, digita lá no Google ou no YouTube, né? Ronaldo Guedes Bezerra, procura o meu canal e lá você encontra o curso Edificando Famílias Saudáveis, tá? Que é um curso bem prático, assim, né? Papel do marido, papel da esposa, criação de filhos, finanças no lar, vida íntima do casal, enfim, relacionamento com sogros, com pais, né? Depois do casamento, enfim, tá? Depois, quem tiver alguma dificuldade para achar o curso, entre em contato comigo aí pelo Face, pelo WhatsApp, que eu te dou as dicas, tá? Mas é um curso que vale muito a pena você fazer, são 18 aulas, curso Edificando Famílias Saudáveis. Gente, outra coisa, ó, muita atenção agora, hein? Presta muita atenção. Hoje é quinta-feira, é o dia do nosso culto, né? Do nosso culto do meio de semana na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico lá do Tucuruvi. Tá? Então, como a gente está nessa época de isolamento social por causa da pandemia, nós vamos fazer uma outra live hoje à noite, na hora do culto, né? Então, o nosso culto hoje vai ser como na semana passada. A gente fez uma live na quinta-feira, às 20 horas. A gente estava até fora de São Paulo, mas fizemos a live, né? Então, hoje a mesma coisa. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, tá bom? O culto vai ser através de uma live, tá? Simone vai cantar, a gente vai trazer mais uma meditação e vamos orar, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, às 20 horas, eu espero você para a nossa live dessa noite. O nosso culto vai ser aqui da nossa casa. Nós vamos cultuar ao Senhor. Vamos fazer aqui uma live hoje, quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Então é isso aí. Um bom dia para vocês, Amém. Tá? Uma boa quinta-feira, espero vocês hoje às 20 horas para a gente estar junto novamente. Deus abençoe os irmãos e até a noite, se Deus quiser, a gente tá aí junto novamente, tá bom? Tenha um bom dia, aproveite o solzinho que tá lá fora, tá gostoso, não sei até que hora ele vai durar, mas aproveita aí para dar uma espairecida, tá bom? Um bom dia para vocês. Deus abençoe, gente.